Vai falar sobre joanetes com o Dr. Joaquim Maluf Neto. Dr. Joaquim, afinal de contas, o que é joanetes? Boa tarde a todos. Joanete é o mais clássico, né, que a gente conhece, essa deformidade. Essa é leve, né? Tem joanete leve, moderado e grave. Esse é um joanete leve para moderado, é esse desvio do dedão para lateral com essa tumoração, com esse inchaço medial do pé. E tem o joanete, que não está aparecendo aqui, que é o joanete de sastre, o joanete de alfaiate, que dói mais até que o outro. Às vezes é no quinto dedo, aqui no quinto dedo. Tem dois tipos de joanete, né? Então o que não é no dedão, o que é perto Chama do joanete dedinho? de sastre, ou joanete de alfaiate, porque antigamente eles ficavam na máquina assim, e inchava aqui. Esse muitas vezes é mais doloroso até do que o do dedão. Eu queria perguntar, dói mais? Olha, a gente vê no consultório mais dor nesse do que no dedão. Tá. O mais comum é do dedão, mas o do quinto dedo, do quinto metatarso, do lado do dedinho, é muito doloroso. Tá. E agora uma dúvida, eu sempre falei joanetes, mas existe joanete no singular? Existe, porque você pode ter num pé só. Ah, tá. É 50% mais ou menos bilateral, quer dizer, dos dois lados, mas tem algumas mulheres ou homens que tem num lado só. Tá. Bom, então vamos aos mitos e verdades sobre joanete. É mito ou verdade que o principal fator para que ocorra a deformidade do joanete é a hereditariedade? Olha, a gente pode dizer que é verdade, mas assim, eu vou te falar um exemplo. No Japão, antes da Segunda Guerra, não tinha quase joanete. Depois que os japoneses começaram a usar sapato assim que nem o seu, ocidental... O biquinho fino. Salto alto e bico fino. Agora o índice de joanete no Japão é igualzinho nos Estados Unidos, por exemplo. Então não é só hereditariedade. Hereditariedade mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa normalmente é uso de calçado, de bico fino e salto. Então tão importante quanto o histórico familiar é o tipo de sapato que a gente usa. Normalmente tem hereditariedade mais alguma coisa. Tá. Normalmente é isso. Perfeito. É mito ou verdade que, além da questão estética, o joanete pode alterar as estruturas do pé? É absoluta verdade. O joanete, ele empurra o dedo, segundo dedo, pode causar aquele dedo em garra ou em martelo, que você já viu, aquelas senhorinhas normalmente mais idosas, com aquele segundo dedo subindo, chama cross-toe. Ele sobe em cima do dedão, da metatarsalgia, que é dor embaixo da cabeça do metatarso, parece que está pisando numa pedra, porque ele transfere a carga do primeiro raio, do primeiro metatarso, para os demais. Então é comum ter calosidade embaixo do pé, altera a estrutura do pé todo. Mas, doutor Maluf, já que o senhor falou das senhorinhas, essas senhorinhas que têm esse joanete que eu acho que é avançado, então, durante a vida, usou sapato inadequado? Então, não tem nada em medicina que é tudo aquilo lá. Perfeito. Você tem uma estatística. Realmente, a maioria dos joanetes ocorrem em mulheres. A gente acha que os dois fatores preponderantes são hereditariedade e mau uso de calçado. Mau uso não, calçado feminino, salto alto e bico fino. Ótimo. É mito ou verdade que o uso de sapatos de bico fino não agrava o problema? Agrava o problema, com certeza. Isso é mais do que... Não tem a menor dúvida que agrava o problema. Então isso é mito, porque Sim. agrava, né? Agrava. Tá bom. É mito ou verdade que o procedimento cirúrgico é o único tratamento definitivo para joanete? Olha, é assim, quando a pessoa tem um joanete doloroso, grande, doloroso, inflamado, não adianta, você pode usar chinelo o resto da vida, mesmo assim, às vezes ele dói, porque ele começa a doer, mesmo sem o sapato apertar, porque dá artrose do dedo, dá bursite no canto do dedo, então às vezes dói até sem sapato. Então quando o joanete é grave, tem aquele dedo pronado, que o dedão fica torto, não tem. Aqueles aparelhinhos, eles são, a gente usa no pós-operatório. Aquele que afasta? Tem vários, né? Vai do gosto de cada médico, de cada paciente, mas tem vários. Ajuda, mas no pós-operatório. Ou em caso de meninas que tem no comecinho um joanete, um pouco de dor, você pode usar. Mas para joanete estabelecido, doloroso e mais grave, não adianta, é cirúrgico. Tá. É mito ou verdade que o pós-operatório é muito doloroso? Já foi. Antigamente operava joanete, cirurgião geral, cirurgião plástico. Hoje opera joanete, ortopedista especialista em pé. E a anestesia melhorou muito. A dor é um problema resolvido. Você não tem mais dor, morre de dor no pós-operatório, nada disso. Tá bom. É mito ou verdade que o pé pode diminuir de tamanho após a cirurgia? Diminui. Normalmente diminui, porque você tem um calombo aqui. Que deixa de existir. Pronto. O pé normalmente desce um número, o sapato pelo menos. Tá.
É mito ou verdade que Joanete operado sempre volta? Não é verdade que sempre volta. Cada Joanete, existe umas 100 cirurgias para Joanete. O que quer dizer isso? Nenhuma deve ser muito melhor que a outra, porque se fosse não tinha 100. Então, o cirurgião de pé, bem orientado, ele é afeito, ele acostuma, ele tem feeling para um pool, um arsenal, que ele, radiografando o pé, que a gente fala radiografia AP, anteroposterior, e perfil com carga, você estuda, mede os ângulos do pé e para aquela determinada paciente você traça um objetivo cirúrgico. Tá. É à la carte, não tem a mesma cirurgia para todo mundo. Cada uma tem um pé, um problema que deve ser resolvido dessa forma. Então, fazendo desse jeito, a maioria resolve muito bem. Não quer dizer que todos vão resolver e que não possa ter problema, inclusive retornar. Tá. Pode acontecer, mas é muito mais raro do que no passado. Essa foto que a gente está vendo é uma Joanete em que grau? Essa é uma Joanete mais grave. Olha, você vê que o dedo é pronado. Pronado, você vê que ele não é... Olha, ele é virado assim, entendeu? Isso chama pronação. Tá. Isso é uma fisiopatologia difícil de eu explicar aqui agora, mas Sim. É bem complexo, difícil de corrigir. Esse é um Joanete difícil. Tá. E difícil. dá mais em homens ou mulheres? Muito mais em mulheres. Eu acho que deve ser 10 a 12 mulheres para um homem. É muito mais frequente. Tá bom. Vamos às perguntas que o pessoal de casa mandou. Sueli, sempre tive joanetes, mas fora a parte estética, eles não me incomodavam. Quando comecei a fazer exercícios no ano passado, a dor foi evoluindo e agora está insuportável. Só consigo andar de sandália. Posso fazer a cirurgia nos 2 pés ao mesmo tempo? Então, aqui tem que tomar cuidado é o seguinte, por exemplo, vamos supor que essa pessoa ela não falou que exercício é, vamos dizer que ela resolveu correr. Correr com joanete grave pode ser ruim, você pode piorar a dor, e se você operar, eu falo para minhas pacientes que adoram correr, para elas evitarem de operar enquanto quer correr muito, porque depois que você opera, a performance de arranque, de velocidade diminui. Você fica com uma certa restrição. Não quer dizer que não possa correr. Sim. Eu tenho um monte de pacientes que consegue correr, consegue pular, mas não é todo mundo. Então, assim, se você tem um joanete importante e dói quando faz esporte, não quer dizer que você vai operar e vai virar não vai mais doer nada. Somente se for esporte de contato, chute, karatê, corrida, é melhor bicicleta, melhor natação, mas pode operar os 2 pés ao mesmo tempo, sim. Eu, particularmente, quando o pé é muito grave, eu prefiro operar um de cada vez. É mais suave para a mulher. Mas como nem tudo tem vantagem e desvantagem, você vai tomar outra anestesia e tal. E se você operar os 2 de uma vez, é difícil, vai numa tacada só. Mas o pós-operatório é mais penoso. Você tem que ter dificuldade para usar os 2 pés, né? Então depende, tem que conversar com a paciente e ver qual é a vantagem que ela acha melhor. E aí você resolve se opera 1 ou 2. Mas é uma decisão pessoal, né? Da paciente. Não só pessoal, a gente orienta também. Ah, tá. Tem né? uma indicação. Tem muita mulher que fala, não, eu quero operar os 2 porque aí eu já fico livre. Tá bom, eu explico que vai ter alguma dificuldade, ela aceita, tudo bem. Ótimo. Mais uma pergunta e quem manda é o Flávio. É normal que a pessoa com joanete também sinta alguns choques no dedão? Por quê? Tem um nervo em cima aqui do dedão, que chama nervo sensitivo do hálux. Ele é fininho, a gente toma muito cuidado para operar. Tem nas mãos e nos pés? Na mão tem, mas é o que eu estou falando em relação ao pé. Tá. Você, como entorta o dedo, você comprime o nervo contra o osso e o sapato. Muitas vezes dá choque, dá parestesia, que é aquele formigamento, fica aquela sensação de amortecimento, é muito comum. E no pós-operatório pode ocorrer também, porque você só de manipular, ele pode acontecer isso, mas depois volta ao normal. Ah, então esse amortecimento é esse nervo. As mulheres vão saber do que eu estou falando. Quando a gente fica muito em pé, com salto alto e bico fino, a gente sente o dedão amortecido. É isso. Comprime o nervo sensitivo dorsal do hálux. E isso é um princípio de joanete? Não. Isso não, é só um tem nervo nada a ver. espremido. Pode ser só por compressão do sapato. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Lúcia. Fui operada do joanete há 1 mês. Já tirei os pontos, mas não estou sentindo o meu dedão. É normal ter essa perda de sensibilidade? Acabei de falar, né? Assim, pode acontecer uma infelicidade de você lesar o nervo intempestivamente durante a cirurgia. Pode acontecer. Com o tempo, a gente vê mais quando os residentes fazem. A gente não tem mais isso, né? Mas pode acontecer. Eu espero que o seu seja só
uma lesão temporária, chama neuropraxia. Só de pôr o afastador, às vezes acontece isso, espera até 90, 120 dias. E aí, se não passar, aí é mais sério. Então, e se não passar? É porque rompeu e então não vai perder a sensibilidade? E se você ficar com dor, fica dando choque, aí tem que reoperar. Fica um neuroma, você tem que tirar. A sensibilidade não volta, mas para de formigar. Ótimo. Mais uma pergunta, e quem manda é a Madalena. Após a cirurgia, quanto tempo é necessário ficar sem andar? Não precisa mais ficar sem andar. A gente não deixa mais sem andar, a não ser num caso excepcional que tenha dado alguma coisa errada, ou pacientes com muita osteoporose, que você tem medo da placa que a gente põe para prender, não está bem sustentado, mas normalmente já pode pisar com um par de muletas e com aquele RoboFoot, ou tem médico que prefere um outro tipo de calçado, né? Que chama sapato de baruca. O outro pode pisar para pequenas coisas. A mulher precisa explicar, senão elas vão no shopping. Não é para ir no shopping, é para ir no banheiro, é para ir comer. Para se locomover dentro de casa. Não é para você pode andar, passear à vontade. Gabriela, sofro muito com dor no joanete do pé esquerdo, principalmente quando ando bastante. Antes, a bolsa térmica aliviava o desconforto, mas agora nada adianta. A cirurgia pode causar trombose. Fico preocupada, pois tenho problemas de coagulação e tomo remédios para isso. Pergunta é boa, hein? Pergunta é meio específica, né? Bom, você pode operar tranquilamente, mas se você já teve trombose, a gente antes de operar faz uma consulta com o hematologista, com o médico vascular, faz um exame chamado Doppler colorido, para a gente ver se você não tem nenhum trombo e toma as precauções, usa anticoagulante, né? No pós-operatório, usa meia elástica, diminui um pouco o tempo de imobilização. Pode acontecer de com tudo isso você ter trombose sim, a gente faz tudo para evitar e fica de olho, mas pode acontecer. Mais uma pergunta da Valéria. Meu neto de 10 anos adora jogar bola na escola, mas sofre com muita dor no joanete do pé direito. Crianças podem fazer a cirurgia? Aqueles protetores de joanete podem ajudar no alívio da dor durante o impacto da partida? Bom, aí tem duas coisas estranhas, né? Criança tem joanete em criança, chama joanete infantil. Tem um joanete que é mais comum em mulher, que é gravíssimo, chama joanete juvenil. Menina de 12, 13 já começa, é difícil, tem que operar quando acaba o crescimento do pé e é um joanete difícil de operar. Esse tende a voltar, porque se opera com 15, 16, 17, 18, 20 anos, com 45, 50, 30 anos depois pode voltar. Não quer dizer que vai. Agora, menino com joanete, precisa ver se esse seu neto não tem uma outra coisa. Ele pode ter uma lesão osteocondral da cabeça do metatarso, ou uma lesão do ligamento, que é comum em criança, em adolescente, que joga bola, e você machuca a cartilagem e acha como dói, chama tudo de joanete. Então precisa fazer um diagnóstico melhor. É difícil um menino com 10 anos com joanete, deve ser outra coisa. Por que tem esse nome, joanete? Não tem muita... Joanete quer dizer bunhon, quer dizer assim, a cabeça do metatarso com esse calombo. Tá, não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Assim. Sempre tive curiosidade. Próxima pergunta é enviada pela Larissa. Sofro com joanete no dedão e no dedinho, em ambos os pés. E agora que esfriou, eles estão doendo muito. É normal o joanete doer mais quando a temperatura cai? Pomadas que esquentam a região podem ser usadas como tratamento paliativo? Então, aqui apareceu o joanete do dedinho, né? Normalmente ele dói mais, chama joanete de sastre. É aqui no canto do pé, dói muito. Bom, quando esfria, tem pessoas que tem dor quando esfria, né? Quando tem frio, às vezes a pessoa tem dor para um monte de coisa, inclusive joanete. Quando você esquenta, tem esse calor e frio, a gente usa gelo quando tem aquele latejando, parece que você está com o dente inflamado ali, pulsando gelo. Quando está uma inflamação mais crônica, o calor muitas vezes alivia, né? E assim, as pomadas que esquentam, a pomada pode usar, é uma pomada anti-inflamatória, tira a dor momentaneamente. Dali algumas horas vai doer de novo. Então, joanete que dói muito, tem que operar. Se você já trocou sapato, já fez tudo, não conseguiu, opera.
Tá, mas assim, no caso da pergunta da Larissa, mal não vai fazer, mas nenhum. também não vai resolver. Não tem mal nenhum. Tá. Doutor Maluf, doutor Joaquim Maluf Neto, é ortopedista e traumatologista. Ele tem um site que é cefor.com.br. Cefor com C de casa, cefor.com.br. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Prazer. Volte sempre, sempre um prazer recebê-lo. Prazer.